Sabe, no mundo dos negócios, toda grande decisão bom, é uma manobra de altíssimo risco. Pensa bem, lançar um produto novo, construir uma fábrica, comprar um concorrente, são apostas que podem fazer uma empresa decolar ou, claro, mergulhar em queda livre. Mas e se houvesse um jeito de simular esse voo antes mesmo de sair do chão? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então a gente chega na grande pergunta, né? Como é que se toma uma decisão de milhões, às vezes bilhões de reais, sem ser só um jogo de azar ou uma aposta no escuro? A intuição, claro, tem o seu valor, mas quando o futuro do negócio inteiro está na mesa, só ela não é suficiente. É preciso mais. É preciso ter um mapa, ou melhor, um simulador. E olha, não se trata de uma simples planilha de Excel, tá? Pensa nisso como um verdadeiro simulador de voo para o mundo dos negócios. É um ambiente seguro, controlado, onde dá para testar o impacto de cada decisão, cada mudança de rota, até mesmo uma turbulência inesperada, tudo isso antes que um único centavo seja gasto de verdade. Essa é a grande promessa do que a gente chama de modelagem financeira integrada. Ok, vamos definir isso um pouco melhor. O que é essa tal de modelagem financeira integrada, ou MFI, na prática? Pensa nela como a espinha dorsal técnica que transforma a estratégia em números. Ela pega aquelas ideias geniais, os planos ambiciosos e traduz tudo num painel super claro que mostra o impacto financeiro completo de cada passo antes de se comprometer, antes do sinal verde. Agora, para esse simulador ser confiável, né, para a gente poder apostar nele, ele precisa se apoiar em três pilares bem sólidos. O primeiro é o rigor técnico, ou seja, os dados têm que ser impecáveis. O segundo é a validação de valor, que é para ter certeza de que o plano realmente cria riqueza. E o terceiro é a simulação de cenários, que é basicamente o teste de estresse contra o imprevisível. Muito bem, então vamos entrar na cabine de comando e olhar o nosso painel de controle financeiro. É bem simples. Assim como um piloto jamais decola sem checar todos os instrumentos, um líder, um gestor, não pode navegar no mundo dos negócios sem entender perfeitamente os seus indicadores. Eles são, literalmente, os sinais vitais da empresa. O primeiro instrumento ali no painel é a DRE, a demonstração do resultado do exercício. Para facilitar, vamos pensar nela como o alimento do negócio. É a DRE que mostra se a empresa está dando lucro com a operação dela. E sem lucro, não tem reinvestimento, não tem crescimento, ou seja, é o combustível para a jornada de longo prazo. Logo em seguida, a gente olha para o DFC, o demonstrativo de fluxo de caixa. E aqui a metáfora fica ainda mais séria. Se o lucro é o alimento, o caixa é o oxigênio. É o dinheiro de verdade entrando e saindo da conta. Uma empresa, veja bem, pode até sobreviver um tempo sem lucro, mas sem oxigênio, a asfixia financeira é questão de dias, às vezes horas. E para conectar tudo isso, para garantir que a história faz sentido, a gente tem o balanço patrimonial. Ele funciona como uma fotografia da saúde da empresa tirada no momento exato. É o balanço que garante que as histórias contadas pelo lucro e pelo caixa estão em harmonia, mostrando a estrutura completa de tudo que a empresa tem e tudo que ela deve. E é justamente na relação entre esses dois que mora um perigo enorme, o chamado paradoxo lucro versus caixa. Imagina só, uma empresa pode ter um lucro incrível no papel, porque vendeu muito a prazo. Mas, e se os clientes não pagam em dia? O caixa, o oxigênio, começa a faltar. Na prática, a empresa está queimando o caixa e pode quebrar, mesmo parecendo super lucrativa. É uma armadilha clássica, e muita gente cai nela. Ok, com os instrumentos todos calibrados, a gente precisa de um plano de voo que seja claro. Uma estratégia de sucesso nunca é aleatória, sabe? Ela segue regras de criação de valor que são, assim, inegociáveis. São essas regras que vão dar o sinal verde ou o sinal vermelho para a gente seguir em frente com o plano. E a regra de ouro, a mais importante de todas, é esta. O ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, tem que ser maior que o WACC, o custo médio ponderado de capital. Parece complicado, mas a lógica é simples. O retorno que a empresa gera com o dinheiro investido nela tem que ser maior do que o custo que ela teve para captar esse dinheiro. Se essa conta não fecha, a empresa está literalmente destruindo o valor. E esse exemplo aqui na tela mostra isso de uma forma brutal. Imagina que o simulador projeta um retorno de 10%, mas o custo do capital é de 12%. Mesmo que a empresa mostre lucro lá na DRE, na realidade ela está destruindo o patrimônio dos seus investidores. O plano é insustentável. A empresa está, na prática, pagando para trabalhar. É isso mesmo.
Agora, quando se avalia um projeto novo, um investimento específico, o teste é ainda mais direto. O VPL, ou o valor presente líquido, tem que ser maior que zero. Ponto. O que o VPL faz é pegar todo o dinheiro que o projeto deve gerar no futuro e trazer para o valor de hoje. Se o resultado final for positivo, é sinal verde. O projeto cria riqueza. Simples assim. E agora vem a parte mais emocionante, na minha opinião: colocar o nosso simulador à prova. É aqui que a mágica realmente acontece. É hora de testar a estratégia contra a turbulência do mercado, simular diferentes futuros possíveis para ver se o nosso plano de voo, se ele aguenta o tranco de verdade. A prática mais comum é rodar pelo menos 3 cenários. Primeiro, o cenário base, que é o caminho mais provável, o nosso voo padrão. Depois, o otimista, para ver o que acontece se todos os ventos soprarem a favor. E por último, o mais importante de todos, o cenário pessimista. É esse que prepara a gente para a tempestade. É o teste de estresse final que separa uma estratégia de verdade de um castelo de cartas. Para isso ficar bem concreto, vamos olhar um caso real. Uma empresa estava decidida a investir R$ 2 milhões numa máquina nova. A intuição da diretoria era aquela clássica: isso vai aumentar a produção e se paga rapidinho. Só que a simulação no MiFi revelou um detalhe perigoso que ninguém estava vendo. O projeto ia precisar de um capital de giro que a empresa simplesmente não tinha em caixa. E o resultado da simulação foi, assim, um choque de realidade. O VPL do projeto era negativo, em R$ 2 milhões. Ou seja, além de não criar valor nenhum, aquele investimento ia levar a empresa direto para a falência por falta de caixa. O simulador não só vetou um projeto ruim, ele literalmente salvou a empresa de um erro que seria fatal. O detalhe crucial que o simulador mostrou foi este: o caixa da empresa, lembra o oxigênio? Ia acabar. Zerar. No 4º mês depois de comprar a máquina. A intuição quase jogou a empresa no chão. Foi a análise fria dos números que acendeu a luz vermelha e evitou o desastre. Então, no fim das contas, a gente percebe que a modelagem financeira integrada é muito mais que um simples simulador de voo. Ela é como o sistema de navegação de um avião de caça de última geração. A estratégia, que é o piloto, define o alvo, a missão. Mas é a MFI, o navegador, que calcula a rota ideal, que garante que tem combustível para ir e voltar e que alerta sobre qualquer manobra perigosa que possa levar a uma caída. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que é uma provocação importante. Se a estratégia de uma empresa, o principal plano de negócios dela, fosse colocada num simulador como esse e submetida a uma tempestade, um cenário bem pessimista, será que ela sobreviveria? Fica aí a reflexão.